Tudo o que eu quero, eu consigo. Toda a meta que eu quero alcançar, eu alcanço. Tudo aquilo que eu quero comprar, eu compro. Tudo aquilo que eu quero fazer na hora em que eu quero fazer, eu faço. E eu não sou herdeira, eu não venho de família rica, eu saí do absoluto zero e conquistei tudo o que eu sempre sonhei na minha vida e continuo indo atrás de novas coisas para conquistar. Mas como eu consigo fazer isso sem ter vindo de um berço endinheirado? Antes de começar o vídeo, eu já quero deixar claro que esse vídeo aqui não é papo de coach, esse vídeo aqui não é papo de coisa mística ou qualquer outra coisa do gênero. Eu não vou te mandar anotar no papel 5 vezes aquilo que você quer e rezar todo dia pra isso. Eu vou te explicar exatamente o motivo pelo qual eu consigo tudo aquilo que eu quero e vou te mostrar como é que você também pode fazer. Antes de tudo, se você puder já se inscrever, deixar seu like aqui. O canal, eu quero trazer mais vídeos aqui no canal também sobre o que eu faço de fato, sobre o meu trabalho, sobre a parte mais técnica. E praticamente todos os vídeos aqui, os próximos, enfim, serão sem filtro, sem edição, eu abrindo a câmera e falando com você. Enfim, eu tenho certeza que em algum momento da vida você já se pegou fazendo a seguinte pergunta: será que a vida vai dar certo pra mim? Quando que a vida vai sorrir de volta pra mim? Eu tento e eu nunca consigo. Será que em algum momento eu vou conseguir? Como é que vai ser quando eu conseguir? E aí, ao mesmo tempo, já vem uma onda de pensamento negativo de tipo, não, é óbvio que você não consegue, é muito pouco provável que você vá conseguir. Se você é uma pessoa já que veio de uma família que não tem muito dinheiro, se você, enfim, é uma pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade social, se você é uma pessoa que, sei lá, tá se virando sozinho desde jovem, que foi o meu caso, desde os 18 anos eu saí da casa dos meus pais, comecei a me virar sozinha, parece que o mundo tá contra você, porque todo mundo tá mais pra frente. A vida, ela de fato é uma corrida, mas tem gente que já nasce depois da linha de chegada. Tem gente que chega até a linha de chegada de jatinho, tem gente que chega na linha de chegada de helicóptero, tem gente que chega na linha de chegada correndo, tem gente que chega caminhando, tem gente que chega rastejando, tem gente que nunca vai chegar. Porque existem sim as diferenças sociais no planeta e não tem o que eu possa te dizer de tipo assim, uma pessoa que não tem um celular, que não tem internet, que vive numa sociedade onde também não tem direitos, que não tem nem água potável para beber, vai chegar no mesmo lugar que você, que tem um celular na mão, que tá agora assistindo esse vídeo, vai chegar. Não, é muito pouco provável que aquela pessoa vai vencer. Então é uma coisa também que eu acho muito hipócrita, que tem muito coach que fala, todo mundo é capaz. Não, nem todo mundo é capaz. A gente tem que colocar em pauta algumas coisas. Mas se você tá assistindo esse vídeo, você tem um celular, você tem internet, você tem acesso a isso. Então você já é privilegiado. Você, sem dúvida, já está muitos passos à frente de uma pessoa que não tem acesso, não tem a menor possibilidade de acessar, não tem um celular, não tem internet. E, sim, existem pessoas no planeta, pasme, que não tem celular e não tem internet. Mas, enfim, esse vídeo, o que eu vou falar agora nesse vídeo, eu não estou generalizando de todo mundo consegue, mas eu estou querendo dizer que se você tem esse privilégio de estar com acesso à internet, de estar assistindo esse vídeo agora, sim, você é capaz de mudar a sua vida. A primeira coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, isso desde criança, se eu quero algo, eu sou capaz de conseguir aquilo porque outra pessoa também conseguiu. Então, eu vou dar um exemplo até da minha própria infância mesmo. Eu sempre fui obcecada por música e por instrumentos musicais. Desde pequena, eu sempre quis aprender o máximo de instrumentos possíveis. E eu sempre aprendi todos sozinha. Quando eu era bem pequena, eu ganhei um violão. Era um violão de, tipo, na época custava acho que uns 100, 200 reais, um violão básico mesmo, aqueles de criança, um pouco menor do que o violão normal, e de corda de nylon e tudo mais, enfim. Eu olhei para aquele violão, eu pensei, eu preciso aprender, eu vou aprender, eu vou conseguir. E eu comecei todos os dias, eu chegava da escola, depois da escola eu me dedicava a tocar violão. Eu não tinha outra coisa, outra responsabilidade naquela época, a não ser essa. E talvez vocês não saibam, eu imagino que saibam, uma criança tem muito mais facilidade para aprender instrumentos musicais do que um adulto. Então, comecei a me dedicar. Me dediquei até aprender. Até conseguir trocar nota rápida, até conseguir tocar qualquer música. Depois de um tempo, eu comecei a aprender dedilhado, eu comecei a aprender notas com pestana, que são mais difíceis, eu comecei a evoluir. Quando eu me dei conta, depois de muito tempo, eu já estava tocando violão com muita facilidade. Inclusive, tá até aqui atrás, ó, meu violão ali. E, ok, aprendi a tocar violão, perfeito. E agora? Eu sempre fui uma pessoa, e isso é uma dica pra você, caso você não seja uma pessoa ambiciosa em todos os sentidos, de busque desafios sempre. Uma vez que o violão deixou de ser um desafio, eu precisava de outro desafio. Então, eu comecei a querer aprender a tocar guitarra. Comprei uma guitarra que era, se eu não me engano, uns 700 e poucos reais. Eu nem sei como é que eu consegui uma guitarra tão barata. Ela tá lá na casa dos meus pais até hoje. Mas eu comprei a dita cuja guitarra de tanto que eu enchi o saco deles que eu queria aquela guitarra. Eu ajudava na loja todos os dias. Detalhe, eu sempre trabalhei desde pequena, sempre ajudei meus pais nos negócios deles.
Eu ficava no caixa na loja, ou eu atendia na loja, eu falava com os clientes e tudo mais, vendia. E então, como recompensa, eu nunca ganhei mesada nem nada do gênero, mas como recompensa de eu ajudar a trabalhar tudo mais, ficar lá na loja, eu consegui ganhar aquela guitarra que eu queria muito. Um cubo amplificador bem ruim, o som dela ficava horrível, dava um ruído enorme, minha mãe não gostava que eu ficava tocando o tempo todo, porque eu tava aprendendo, então, enfim, era péssimo. Mas eu me dediquei e eu aprendi, eu fui até o fim. Depois da guitarra, eu aprendi a tocar teclado, depois do teclado, eu aprendi a tocar bateria, que semana passada foi a primeira vez na minha vida que eu comprei e toquei uma bateria de verdade. Até então eu aprendi a tocar bateria no ar, eu literalmente ficava batucando no ar, eu tenho uma facilidade auditiva muito grande, então eu ficava batucando no ar e aí eu tive condições finalmente de comprar uma bateria. Eu tinha condições há muito tempo, na real, só tava postergando de comprar por conta de espaço, no fim ficou meio apertado aqui no meu escritório, mas tá aí a bateria. Comprei uma eletrônica mesmo que ocupa menos espaço, que eu posso escutar também ela no fone de ouvido, não atrapalha os vizinhos. E eu comprei, e quando eu peguei eu já sabia tocar, porque eu fui tão obcecada por tanto tempo com essa coisa de querer tocar o máximo de instrumentos possíveis, que mesmo não tendo uma bateria, eu ficava batucando com caneta no ar, batucando, batucando, batucando. Quando chegou no momento, assim, de eu ter a bateria de verdade, chegar perto de uma bateria de verdade, tocar uma bateria de verdade, eu já tinha encostado antes só uma vez na igreja, numa bateria. Mas, enfim, quando chegou no momento aqui de comprar, montar, eu já sabia tudo. Eu já sabia fazer. Claro, eu não sou profissional, tô aprendendo ainda, tô me dedicando a aprender. Eu tenho um pouco menos de tempo agora, mas enfim, estou fazendo. Consegui. Era uma coisa que eu queria muito. Consegui. O mais importante pra mim é essa questão de você fazer uma coisa até dar certo. E 99% das pessoas que eu conheço, 99% das pessoas que eu já vi, elas não fazem até dar certo. Não fazem. Desiste na metade. Não funcionou, eu vou parar. Não funcionou, então tá bom, não é pra mim. Não existe não é pra mim. Consegue entender? Não existe algo que não seja pra você. Se você quer aquilo, aquilo é pra você. Não existe uma escritura sagrada numa parede aleatória que diz, não, fulano vai ser tal coisa, ciclano vai ser tal outra coisa. Não existe. Você escolhe o que você quer ser, o que você não quer ser. Você escolhe o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, se algo não deu certo, foi porque você não quis. Você não fez até o fim. Então, eu quero dar certo no mercado digital, eu quero dar certo no marketing digital. Coloquei isso na minha cabeça em 2021, quando eu conheci o marketing digital. Até então eu não sabia que dava para fazer dinheiro pela internet, eu não sabia que dava para vender curso, eu não sabia nada sobre isso, eu não parava para pensar sobre isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer dinheiro com marketing digital. Em 2021 eu tinha 17 anos, eu queria ir embora da casa dos meus pais o quanto antes, queria ser livre, enfim. Tinha algumas questões pessoais que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu queria ir embora da casa dos meus pais. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar certo no marketing digital. Por mais improvável que fosse, eu nunca tinha pensado até então na possibilidade de enriquecer com o mercado digital. Eu já tinha pensado que eu queria ser rica, mas eu achei que seria pelo mercado tradicional. Provavelmente eu ia fazer um vestibular, estudar para medicina. Eu queria também, outra coisa que eu pensava na época, que eu até já tinha feito um simulado e ido muito bem, era uma prova do ITA. Então eu pensava talvez de entrar pro ITA, enfim, eu estaria com a vida feita entre várias aspas, porque o salário nem é tão alto assim. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o digital dar certo. Eu comecei tentando em 2021. O digital deu certo na minha vida no finalzinho de 2023. Todo esse período, claro, durante esse período eu fiz 18 anos, eu saí da casa dos meus pais, eu trabalhei CLT, eu entreguei food de bicicleta, eu trabalhei como recepcionista numa lanchonete, eu trabalhei fazendo estágio em uma academia, na época eu fazia faculdade de educação física, tava meio perdida, não sabia o que fazer, tava fazendo educação física. Eu dei aulas de personal, mesmo estando fazendo estágio lá na academia que eu trabalhava, eles permitiam dar aula de personal. Depois disso, enfim, eu dei aula de inglês, eu fiz freelancer de web design, eu fiz muita coisa nesse período para conseguir sobreviver. Morava numa kitnet, o aluguel era R$850, já a internet era compartilhada, então meu Wi-Fi era bem ruim para trabalhar com digital, mas mesmo assim era o que eu tinha, não tinha como instalar um Wi-Fi na minha kitnet, eu não tinha dinheiro. R$850, o máximo que eu fazia por mês era R$1.400, R$1.600, no máximo, quando eu tinha algum freelancer, e o dinheiro que me sobrava era para contas, e mesmo assim eu pedi dinheiro emprestado, comprei um curso na época de dropshipping, fiquei obcecada pelo dropshipping, comprei um curso, o curso estava desatualizado, eu perdi o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Eu tinha um dinheiro guardado porque naquela época eu saí da academia, se eu não me engano foi no dia 1º de janeiro de 2023, eu saí da academia em que eu trabalhava, era estágio, mas eu recebi férias. Se eu não me engano, eu recebi uns R$1.200 que não estava planejado, digamos assim.
Então esse dinheiro eu coloquei numa pequena poupança na minha conta e usei como tráfego pago para dropshipping. E por falta de experiência, por falta de um bom curso, eu acabei gastando tudo, ficando no negativo. E tava sem trabalho, tava sem nada. Vendi brownie na rua, vendi ovo de Páscoa na Páscoa recheado. Se você olhar o meu TikTok antigo, eu não uso mais aquela conta, mas se você pesquisar pelo meu nome lá, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na tela, enfim. Você vai ver que tem vídeos antigos onde eu tô vendendo brownie na rua e falando sobre isso. Eu até consegui alguns clientes para vender brownie pelos vídeos do TikTok que eu fiz na época. E, enfim, mesmo assim, mesmo tudo tendo dado errado, o digital não saiu da minha cabeça. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou conseguir alcançar aquela coisa, independente do que seja, não me importa, eu vou conseguir. E eu pensando nisso, com isso na cabeça o tempo todo, comecei a vender infoprodutos em dólar como afiliada. Foi isso que me fez dar certo na vida naquela época. Eu fiquei por uns bons anos vendendo infoprodutos em dólar como afiliada, virei mentora também, comecei a ensinar as outras pessoas. Tive vários alunos com muito sucesso nesse mercado também. Fiquei muito feliz com isso, me senti muito realizada e tudo deu certo com 21 anos. Atualmente eu tenho 22, mas aos 21 eu atingi meu primeiro milhão. Depois disso, atingi os próximos milhões. O primeiro milhão foi, sem dúvidas, o mais difícil. Depois do primeiro, as coisas se tornam mais fáceis. Você já entende muita coisa, você vai alavancando cada vez mais. Hoje, eu tenho uma renda passiva que, entre aspas, já me aposentou. Só que, claro, eu continuo trabalhando, eu continuo buscando mais e mais. Eu mudei agora de área, eu estou focada na área da tecnologia, na área do vibe coding. Eu uso inteligência artificial para desenvolver softwares e aplicativos e viver de recorrência mensal. O mercado de afiliação em dólar me fez fazer muito dinheiro, continua fazendo muitas pessoas fazerem muito dinheiro, não é um mercado que morreu, é um mercado que continua muito em alta, porém eu acabei migrando para afiliação, para desenvolvimento de SaaS com inteligência artificial, porque a recorrência mensal é uma coisa que vale muito a pena para mim. Eu tenho mais lucro, menos custo e menos trabalho, então é incrível para mim. Mas tudo isso aconteceu porque eu coloquei na cabeça que ia dar certo. E uma vez que essas coisas aconteceram, teve uma época, depois que eu já tinha feito, eu acho que os meus primeiros 500 mil por aí, que eu comecei a ficar paranoica com medo de ficar pobre de novo. Esse medo começou a me perseguir todo dia, e toda hora eu pensava, meu Deus, e se tudo acabar? E se do nada meu dinheiro acabar? E se do nada, sei lá, der alguma coisa e eu perder tudo? Por quê? Porque eu já tinha passado por situações muito ruins na vida, e eu comecei a colocar muito o medo na frente. E isso começou naquela época a me travar. Eu comecei a sentir, tipo, que eu não tinha por que continuar, porque uma hora ia dar errado. Uma coisa muito limitante na minha cabeça começou a agir e eu comecei a pensar realmente assim, tipo assim, eu tenho que aproveitar enquanto tá bom, porque uma hora vai acabar. Eu tenho que viajar, eu tenho que fazer tudo, porque uma hora vai acabar. E eu demorei muito pra me libertar disso, até fiz terapia por um tempo e tudo mais, enfim, e acabou me ajudando muito. Inclusive, nesse meio tempo, eu fiz um diagnóstico e eu descobri que eu sou uma pessoa superdotada. Sou diagnosticada com altas habilidades e traços de autismo. Eu não sou literalmente autista, mas eu tenho traços. Bom, todo mundo tem traços de autismo se a gente for analisar bem. Mas enfim, eu sou diagnosticada com superdotação. O meu QI ele é bastante acima da média. Então, tem a parte boa, claro, que é uma parte que eu tenho muita facilidade de aprendizagem, muita facilidade, só que tem a parte ruim, que é a parte em que eu acabo me cobrando muito mais do que uma pessoa normal, eu acabo vendo os problemas de uma forma muito maior, porque como eu penso muito o tempo todo, a minha cabeça não para um segundo de pensar, toda vez que eu penso em criar algo novo, em desenvolver algo novo, já vem uma enxurrada, um tsunami de problemas que podem acontecer. Um monte de consequência, enfim, que vem vindo na minha cabeça o tempo todo. Então eu tenho que sempre estar filtrando muito os meus pensamentos. Porém, depois de fazer esse diagnóstico, eu percebi que aquela paranoia de voltar a ficar pobre ou qualquer outra coisa do gênero vinha muito disso. Vinha muito da superdotação, dessa neurodivergência que eu tenho. Então eu comecei a lidar melhor e entender que o mundo não está acabando, que eu não vou perder o dinheiro do nada, e eu também, desde aquela época, por conta daquilo, e eu acredito também por conta de eu ter visto os meus pais com muita dívida quando eu era criança, me tornei uma pessoa extremamente consciente financeiramente. Eu até posso fazer um vídeo mais pra frente sobre como eu administro tanto dinheiro sendo tão jovem. Mas
E talvez nem pareça, você tá olhando pra minha cara, agora eu tô te falando, já fiz mais de 1 milhão e eu tô aqui sem um cenário, enfim, o cenário mais bonito seria aqui atrás de mim, que é o escritório, mas eu tô só sentada aqui falando mesmo e eu não tô nem aí. E eu não tô toda empiriquitada com roupa de marca, enfim, tô só com um moletom simples da Calvin Klein, é isso. Mas se você quiser depois dar uma olhada na minha história, tem nas minhas redes sociais, enfim, e também eu não vou estar te passando, não vou estar te mandando o meu olerite nem os meus impostos do mês, a não ser que você queira pagar para provar para você alguma coisa que eu não preciso. Mas enfim, continuando, me desculpem a perca de foco que eu tive aqui do nada. Tudo o que eu alcancei só foi possível porque eu coloquei na cabeça que eu iria conseguir. E todas as próximas coisas que eu vou alcançar, eu já coloquei na minha cabeça que eu vou conseguir. Por exemplo, eu tenho uma meta para daqui a 2 anos, nada a ver com dinheiro. Eu tenho uma meta que é subir até o acampamento base do Everest. Para isso, eu vou ter que passar uns 2 anos treinando, fazendo cardio, me acostumando com lugares mais altos. Então, eu pretendo talvez viajar para Bolívia, para La Paz, que é uma cidade muito alta, mesmo não sendo a coisa mais linda do mundo, já que a minha meta é conhecer o mundo, eu vou ter que ir. E eu vou no médico na semana que vem também por conta disso. Eu tenho problema na circulação sanguínea e por mais que eu seja muito jovem, eu tenho muita varize nas pernas, então eu vou ver se vai ser possível subir nesse acampamento, porque a única coisa que pode me impedir seria a questão de eu ter uma trombose e morrer. Se não, se for possível, se eu puder tratar essas varizes o quanto antes para subir no acampamento, daqui 2 anos eu estarei lá. Eu espero que você ainda esteja me acompanhando e que você veja, que eu vou postar, muito provavelmente, quando eu chegar lá. E eu coloquei na cabeça, eu vou conseguir. E eu vou fazer. Não tem a opção. Eu só não vou fazer caso, claro, o médico fale, não tem como, seu corpo não dá. Você tem problema na circulação, não tem jeito, se você subir você vai morrer. Então aí também eu não vou estar caçando um problema desse nível, né? Mas, outra coisa, eu coloquei na minha cabeça que até os 30 anos eu vou chegar na marca de 1 bilhão. Não tô dizendo que eu vou ter 1 bilhão na conta aos 30 anos, mas eu vou ter uma empresa até os 30 anos que eu vou vender por 1 bilhão. Essa empresa vai ter um valuation, ela vai valer 1 bilhão e eu vou vender essa empresa até os 30. Eu tenho 22 agora, dá tempo. Eu já tô trabalhando em cima dessa empresa, eu já tenho vários softwares rodando, tenho vários assinantes, enfim. E tô lançando, inclusive, hoje, exatamente hoje, eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 2 de julho, eu tô lançando publicamente uma plataforma de aprendizado imersiva que eu passei muito tempo desenvolvendo. E é uma plataforma onde você vai aprender sobre inteligência artificial dentro de um mundo imersivo. Eu vou colocar o link aqui na descrição, você pode abrir, pode fazer seu cadastro. O cadastro é gratuito, você consegue entrar, ver a praça, ver como é que funciona. E depois, se você quiser comprar o teu acesso para conseguir conversar, entrar na comunidade, assistir as aulas e tudo mais, fica a seu critério. Mas, enfim, certeza absoluta que eu vou conseguir realizar, que eu vou conseguir chegar no bilhão aos 30. E a única coisa que talvez vai me impedir de chegar nesse resultado vai ser se eu mudar de ideia ao longo do tempo. E aí entra outro ponto aqui do vídeo, que é, se você mudar de ideia daquilo que você quer, tudo bem, não tem problema. Você não precisa ter uma única ideia fixa pro resto da sua vida. Você não precisa ficar preso a uma única meta pro resto da sua vida, caso você não queira mais aquela meta. Porque é normal, a gente cresce, a gente amadurece, a gente muda, a gente vive novas experiências e a gente acaba querendo novas coisas. Mesma coisa quando eu era criança, que eu queria ser médica ou passar no ITA, ou eu queria também ser astronauta, enfim, eu queria várias coisas meio sem sentido. Médica era mais por conta de dinheiro mesmo, nunca gostei muito dessa coisa de medicina e tudo mais, mas eu queria ser astronauta, eu queria entrar pro ITA, eu queria voar nos aviões da FAB, eu queria um monte de coisa assim, e mudei. Essas metas mudaram. Claro que se eu pudesse ser astronauta, eu acho que talvez eu ainda iria querer, mas mudou. E tudo bem, eu não fui até o fim porque eu mudei de ideia. Mas agora, eu não fui até o fim porque eu desisti, isso não pode existir na sua vida. Eu continuo querendo algo, mas eu simplesmente decidi concluir que eu não vou alcançar. Não, isso não existe. Se você quer algo, se alguma pessoa já alcançou aquilo, se você tem possibilidade de alcançar, por exemplo, você quer fazer 1 milhão com marketing digital, com o mercado digital, pela internet, com softwares, com aplicativos, e você tem internet, você consegue. Se você não fizer, é porque você desistiu. Se você não fizer, não chegar até o fim, é porque em algum momento da jornada você se declarou um bom e desistiu, ou você mudou de ideia e decidiu que não quer mais aquilo. Mas se você quer aquilo de verdade, você faz aquilo até o fim, você tem que conseguir.
Você é obrigado a conseguir. Porque você vai continuar tentando. Não existe sorte. Essa é a minha opinião e eu acredito fielmente que não existe sorte. Eu não dei sorte. Eu trabalhei. Eu trabalhei muito, muito, muito. Eu errei muito. Eu fracassei muito. 99% das pessoas no meu lugar, com a vida que eu tinha, não conseguiria. 99% das pessoas, na real, no meu lugar, não teria nem saído da casa dos pais. Na época em que eu saí, eu tinha comida na mesa, eu tinha um conforto. E eu decidi sair daquela zona de conforto porque eu queria sair da casa dos pais aos 18. Eu falei isso desde pequena. Que quando eu fizesse 18 anos, eu iria sair da casa dos meus pais. Eu passei perrengue porque eu quis. Eu não aceitei dinheiro deles, eles também não me ofereceram, porque a gente saiu meio brigado, eles não queriam que eu saísse de casa. Mas mesmo assim, eu saí. Eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Eu falei que eu ia dar certo, eu dei certo. Eu falei que, olha, mesmo que eu tivesse que morar numa kitnet, na puta que pariu, onde quer que fosse, eu ia sair. E eu fiz. Depois disso, depois que eu fui pra kitnet e tudo mais, que eu comecei a ver que a vida não era um morango só porque eu tava morando sozinha, inclusive que era muito pior, aí eu pensei, não, eu quero enriquecer. Eu vou fazer o digital dar certo. Eu vou fazer dar certo. Dropshipping deu errado, beleza, mas eu continuei tentando fazer dar certo. E é assim. Não tem mais muito o que eu falar aqui pra você, porque não tem segredo. Não adianta, olha só, eu até tenho uns cadernos de lei da atração aqui, onde eu escrevi frases e todas elas realizaram. Só que tem muita gente que coloca isso na cabeça, porque é fácil, né? Fácil pra caralho pegar uma caneta e eu escrever, eu vou ser milionária. Soltar a caneta e ficar com a bunda sentada na cadeira o dia todo, olhando pra tela do computador e fazendo nada. Você não vai enriquecer porque você escreveu num papel. Você enriquece se você escreveu no papel ou se você não escreveu, tanto faz. Se você coloca aquela meta na tua cabeça e você faz todo dia, corre atrás todo dia daquela meta. Ah, eu quero passar em medicina. Vou pegar uma caneta e vou escrever. Eu vou ser médica. Ponto. E não vou estudar? Você pretende passar com sei lá, um simsalabim de mágica na sua cabeça? Deus não vai te dar as respostas da prova que você vai fazer. Não vai chover dinheiro na tua cabeça para pagar uma faculdade particular, sabe? Não adianta você ser uma pessoa que acredita em tudo quanto é que é coisa, mas ser uma pessoa preguiçosa, ser uma pessoa que não faz. Não adianta, não adianta. Todas as pessoas que eu conheço, independente de quais sejam as profissões dessas pessoas, todas as pessoas de sucesso que eu conheço lutaram até o fim. Lutaram até conseguir. Não conseguiram nada como mágica. Não tem como, a não ser que você seja herdeiro. Aí pronto, tu vai conseguir tudo que tu quer como mágica. Ah, quero uma coisa, peço pro meu pai, ele compra. Quero outra coisa, peço pra minha mãe, ela compra. É assim. Agora, se você não é herdeiro, se você não ganhou na Mega Sena, você vai ter que correr atrás. Então, coloca uma meta na tua cabeça, coloca aquela coisa que você quer muito na tua cabeça e vai atrás de realizar. Ah, Sofia, mas eu não tenho tempo para trabalhar com digital, eu já tenho meu emprego, CLT. Você acha que eu sobrevivia como antes de dar certo no digital? Eu também não tinha tempo, mas eu achava tempo. Tinha noite que era 3 horas da manhã, eu tava acordada. E depois no dia seguinte, às 5 da manhã, eu tinha que levantar para ir trabalhar. E eu tava acordada 3 horas da manhã, trabalhando, indo atrás, fazendo as coisas, buscando produtos para me afiliar na época, rodando campanha. Eu tava acordada. Ah, não, mas não é saudável. Quer ser uma pessoa saudável? Então tá bom, então abre mão do teu sonho de dar certo, de ter sucesso e tudo mais. Sonhe mais baixo, pense em outra coisa. Mas se você é obcecado em ter sucesso pela internet ou, sei lá, no ramo físico, se você tem uma empresa física obcecado em ter sucesso, independente. Se você quer se tornar uma pessoa com muito dinheiro, tá? Se esse é o ponto, se é isso que você quer de verdade, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Noites de sono, você vai ter que sacrificar finais de semana com a sua família, você vai ter que sacrificar festa, você vai ter que sacrificar a tua saúde mental por um curto período de tempo para depois você poder viver feliz. Eu tô gravando esse vídeo agora, eu voltei de viagem ontem, eu tô viajando pela Patagônia. Tava sem internet na maior parte do tempo, não tive que me preocupar com absolutamente nada, o dinheiro continua entrando, renda passiva continua entrando na minha conta, tudo continua normal na minha vida. Eu voltei da viagem com mais dinheiro do que eu fui pra viagem, porque no final do mês é um momento que tem bastante recorrência, bastante renovação de assinatura dos meus softwares, então eu faço muito dinheiro. E
É isso. Mas quando eu tava lutando pra dar certo, eu não viajava, eu não saía, eu não ia ver meus pais. Eu tinha que ir de ônibus na época. Hoje, graças a Deus, eu tenho carro, mas eu não tinha. Eu tinha que ir de ônibus pra ver eles, eu não ia. Eu passei natais longe deles, eu passei os aniversários, porque eu estava ocupada, trabalhando. Então é isso, sabe? Se você é uma pessoa mole, que não quer abrir mão de nada na tua vida pra correr atrás de algo, se você é o tipo de pessoa que tenta uma coisa em 2 dias e desiste, sabe? Ou você muda ou você vai continuar com exatamente a mesma vida que você tem agora, pra sempre. Você não vai evoluir. Agora, se você é uma pessoa que tem uma meta, que é dedicada, que quer ir até o fim dessa meta, que quer fazer até dar certo, que não vai desistir em nenhuma hipótese, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se inscreve aqui, curte esse vídeo, comenta a tua meta, enfim, comenta o que você achou desse vídeo aqui. E não deixe também de dar uma olhada na descrição, eu vou colocar na descrição o link da minha escola de Vibe Coding, onde eu te ensino a desenvolver aplicativos, a desenvolver softwares com inteligência artificial do zero, tá? Você não precisa ter conhecimento prévio nem nada do gênero. Eu te ensino tudo do zero para você entender como entrar para esse mercado e viver de recorrência mensal. E também vai ter o link aqui na descrição do mundo interativo para você aprender sobre inteligências artificiais. É um mundo interativo chamado Condado, é um jogo de RPG onde você aprende, assiste aulas, conversa com os outros alunos, enfim. É até difícil de explicar, mas você clica aqui na descrição que você vai ver que você vai ter acesso ao Condado. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, comenta, enfim, comenta o que você quiser, beleza? E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. E não se esquece, vai até o fim. Corre atrás.